Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 1º de setembro de 2014. E Deus trouxe ao meu coração uma palavra, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Tito é logo depois das duas cartas de Paulo a Timóteo. Carta de Tito, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai da glória, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Fale conosco, Senhor meu Deus, através do Teu Santo Espírito, Senhor, pela Tua palavra. Convença-nos, ó Pai, convença pelo Teu bom Espírito nós do pecado, da justiça e do juízo. Abre, Senhor, o entendimento destes que vão ouvir a Tua palavra,
dos irmãos, das irmãs, daqueles que ainda não são salvos, ó Senhor. Abra o seu entendimento, ó Deus. Desfaça as obras do inimigo, Senhor Deus. Opera com poder, meu Pai, e com autoridade, Senhor. Desprenda os seus olhos, ó Deus. Abre os seus olhos, Senhor, para que contemple as maravilhas da Tua lei. Repreenda, Senhor, todo espírito maligno. Não permita, Senhor, que eles venham impedir estes Teus filhos de ouvirem a Tua palavra. E que a Tua palavra vá, Senhor, e prospere naquilo pela qual ela foi enviada. E que o Teu nome seja glorificado hoje e eternamente. Para que nós possamos produzir frutos, meu Pai. Frutos de santidade, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que nós venhamos a ser salvos pelo poder do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Paulo escreveu esta carta a Tito, o seu filho na fé. Bem como ele escreveu, o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. O livro de Romanos, são 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Só para a gente conferir aqui. Você vai aqui no início da Bíblia. Aqui tem o nome dos livros de toda a Bíblia, no prefácio. E aqui você vê, os primeiros são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, médico Lucas. Aí tem as 13 epístolas do apóstolo Paulo. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, segunda epístola aos Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, Tito, Filemão, e também há uma carta aos Hebreus que também dizem que pode ter sido escrita pelo apóstolo Paulo. Mas são 3 epístolas, de Romanos a Filemão. E Paulo escreveu esta epístola a Tito, para que Tito ensinasse a sã doutrina, a mesma que o apóstolo Paulo também ensinou a Timóteo. A sã doutrina é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja do Senhor Jesus seja sadia na fé, seja cheia de conhecimento, para que possamos nos apartar da impiedade. Em Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então a palavra de Deus é que vai limpar a sua vida. É a palavra de Deus que vai transformar toda a sua mente, vai renovar o seu entendimento. O Senhor Jesus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que vai te libertar. É a sã doutrina do Senhor Jesus. A sã doutrina do Senhor Jesus. É o ensinamento da sua palavra. É nós enxertando a nossa vida com a palavra de Deus. É nós nos amoldando a palavra do Senhor. É como uma criança quando ela começa a estudar aos 7 anos ou 6, a primeira série. Ela entra sem conhecimento algum. E a partir de então ela começa a ler os livros na escola e começa a adquirir o conhecimento. Ela começa a entender as leis de trânsito. O farol vermelho, pare. O farol amarelo, alerta. E o farol verde, siga. Ela começa a aprender como ela deve se conduzir aqui no país. Quando ela vai atravessar a rua. Como ela deve conversar com uma autoridade. As palavras que ela deve usar para com as pessoas. Então tudo é ensinado na escola. As histórias do Brasil, por quem o Brasil foi descoberto, quem foram os colonizadores do Brasil.
Então a criança ela passa a ter o conhecimento. E ela começa a entender que ela não está aqui por acaso. E que ela tem que conhecer as leis no Brasil ou no mundo para que ela possa se conduzir. Para que ela possa saber o que ela vai fazer lá na frente. Como é que ela vai se portar aqui no Brasil. E se ela precisa de alguma coisa, ela sabe onde ela vai procurar. Então, na escola, ela vai ter esse conhecimento. Assim como dentro da sua casa também, o conhecimento pelos seus pais. Como ela deve se conduzir na sociedade. A sua boa educação. Então, a criança, ela tem esse conhecimento que é dado na escola, que é dado pelos seus pais, na sua casa. Então, a palavra de Deus também é o ensinamento da alma. Só que a alma também nós temos um corpo. E a gente vai passar a nos conduzir a nossa vida aqui na Terra através do ensinamento da palavra de Deus, que ensina tanto a nossa alma como ao nosso espírito e ao nosso corpo. E nós temos o ensinamento de Deus. É o ensinamento que nos leva à vida eterna. É o ensinamento do cristão. Como você deve se portar diante da sociedade. Como nós devemos nos portar aqui neste mundo. Porque o Senhor Jesus disse que não se esconde a lâmpada embaixo da mesa do alqueire, mas coloca sobre a mesa, para que a lâmpada venha a lumiar, venha a acender. O cristão não deve viver escondido. O cristão ele tem que estar diante da sociedade. A luz tem que brilhar. Deus tem que ser glorificado através da sua vida. Através das nossas vidas. E como Deus vai ser glorificado se você não tem o conhecimento? E se você não aplica o conhecimento à sua vida? Então, Deus deu esse ensinamento para o apóstolo Paulo, para que os cristãos, os que foram chamados pelo Senhor Jesus, sejam transformados, sejam ensinados pela palavra de Deus a se conduzir aqui neste mundo, a nos portar de maneira que Deus venha a ser glorificado, porque a luz deve estar em cima do alqueire, em cima da mesa, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. E Deus deu este ensinamento ao apóstolo Paulo. São 13 epístolas, e a epístola a Tito é uma delas. E no capítulo 2 diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Porque tem doutrinas por aí que estão enfermas, doentes. Tem doutrinas demoníacas que têm se propagado por aí afora. Doutrinas demoníacas, doutrinas malignas, doutrinas do dinheiro, doutrinas de Satanás, do engano, que tem corrompido a mente dos incautos. E muitas pessoas vão nesses movimentos e ficam agitados para lá e para cá, para lá e para cá. E quantos mercenários na fé têm enganado o povo com a doutrina doente. E o apóstolo Paulo lhe diz aqui no capítulo 2 para Tito: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A doutrina da santidade. A doutrina que glorifica a Deus. O ensinamento do Senhor. E aqui Deus ensina a moral do cristão. Deus ensina a conduta do cristão. Ele ensina que a luz deve resplandecer no meio das trevas. Ele ensina a nós a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Deus que está nos céus. Não é barulhos, não é o muito falar que será ouvido, mas é a sã doutrina, é a palavra que cura, é a palavra que faz com que Deus venha ser glorificado no meio dos ímpios, dos pecadores. É pelo fruto que conhece a árvore. É pelo fruto. E aqui ele diz no versículo 2: Os velhos que sejam sóbrios, sérios, graves, sérios, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Os velhos
Os velhos da fé. As pessoas que já estão há anos servindo a Deus. Às vezes chega certo tempo na vida cristã, talvez 30, 40 anos, e a pessoa se torna iracunda, e a pessoa se torna deprimida, e a fé começa a ficar enferma, fraca. A pessoa se esquece da palavra de Deus que diz que os velhos, plantados na casa do Senhor, darão frutos, serão cheios de seivas e de vigor. Plantados na casa do Senhor, meditando no Salmo 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite, a pessoa vai produzir o fruto. Mas muitos que chegam a certa idade se enfraquecem na fé, acham que não pode mais produzir fruto. Não, meu irmão, não, minha irmã, você pode produzir frutos. Aquele que está plantado na casa do Senhor, aquele que anda com Deus. Veja a vida de Abraão e Sara, eram avançados em idade, mas Deus fez com que eles produzissem fruto. Nasceu ali Isaac, nasceu Ismael, Isaac. Abraão e Sara produziram frutos, mesmo na idade avançada. É Deus que opera. Noé tinha 600 anos quando Deus chamou a ele, e Noé construiu a arca pelas instruções que Deus deu a ele. Você acha que a sua vida já terminou aí? Você acha que o soldado já está liquidado, já está morto? Já acabou o combate? Não. Combata o bom combate na fé. A sua vida não acabou, não. Resplandeça a sua luz aqui sobre este país, sobre a terra. Não deixe o brilho do Senhor Jesus apagar, não. Não coloque a lâmpada embaixo da mesa, mas coloca sobre a mesa para que os homens vejam a glória de Deus através da sua vida, através dos seus frutos. Então o apóstolo Paulo está alertando a Tito, dizendo para os velhos, avançados já no cristianismo, na fé, que sejam sóbrios. Sóbrios, meu irmão, minha irmã. Sejam sóbrios. Você acha que 40 anos de crente, de cristão, a sua vida já acabou? Você acha que deve apagar o brilho de Cristo? Ser uma pessoa iracunda, rixosa? Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para brilhar. Se você pode, visita os asilos. Se você pode, visita os hospitais. Produza frutos. Não fique ocioso na obra do Senhor. Deus não chamou você para ficar sentado nessa cadeira. Deus não te chamou para ficar parado na obra. Mas Ele te chamou para prosseguir para o alvo, para Cristo Jesus. Continue marchando. Continue dando frutos. Se você ainda não produz mais frutos, está parado na beira do caminho, levanta-te. Levanta-te de onde você parou. Arrependa-te, volte ao primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras, diz o Senhor. Volte à prática das primeiras obras. Volte a fazer aquilo que Deus determinou para que você fizesse. Não fique parado. Não pasme nem espantes. Na velhice ainda darão frutos. Serão cheios de seivas e de vigor aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Talvez você se apartou da casa de Deus. Volte-se para a casa do Senhor. Então ele diz, sejam sóbrios, graves, sérios, prudentes. Talvez você tenha sido imprudente. Muitas vezes você não vigia e você está sendo imprudente. Tem que fugir da aparência do mal. Não deve ficar na roda de escarnecedores. Tem que se apartar de piadinhas imorais, piadas sujas, coisas que não edificam. Você está representando a Deus aqui na terra. Nós estamos representando o Senhor Jesus aqui. Pensa bem, Jesus faria isso? Jesus causaria escândalos? Jesus ficaria com piadas sujas? Pensa bem. Nós temos que seguir as pisadas do Mestre.
Temos que ser imitadores de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fugir, meu amado e minha amada, da aparência do mal. Vigie, seja prudente, seja ação na fé. A vida sua não acaba por aí não, meu ouvinte. Você pensa que a sua vida já acabou porque você está avançado em idade? Não, não acabou ainda não, meu irmão. A sua vida não acabou ainda não. Deus quer que você produza frutos. Ele quer que você produza frutos. Não importa se a árvore já está um pouco envelhecida. Não importa se a árvore já está madura. Ela ainda produz frutos. E você está aqui na terra para produzir frutos. Você está aqui na terra para glorificar o nome do Senhor Jesus. Para que vejam as suas boas obras, os seus frutos. E o Pai Celestial seja glorificado através da tua vida. Você é comparado como uma árvore. Você deve dar frutos. Fruto, meu ouvinte. Frutos. Deus quer fruto de nós. Não importa a nossa idade. Não importa se você está com 70 ou 80 anos de idade. Deve produzir frutos. O Senhor Jesus um dia ele vai pedir contas. Ele vai vir para saber do talento, se você enterrou o talento, se você granjeou. Não importa se foi um talento. Ele quer que você granjeie o talento. Lá em Mateus 25 ele diz: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e fostes ver-me. Senhor, mas quando nós te vimos desse jeito? Quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Faça a obra do Senhor. Não importa se a sua idade está avançada. A luz tem que brilhar, meu irmão. A luz tem que brilhar. Então ele diz: sejam sãos na fé, na caridade, no amor. Ame. Nós temos que amar. Se você não tem amor, peça a Deus, porque Deus ele dá o amor derramado pelo seu Santo Espírito em nossos corações. Peça a Deus o amor, a caridade. Como que você vai amar o teu próximo como a ti mesmo? Primeiramente amando a Deus. É Deus que vai dar o amor. Se você ama a Deus, Ele vai te dar o amor. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você passa a amar a Deus, a andar com Deus, Ele vai te dar o amor. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai aperfeiçoar o seu caráter. Ele pede também aqui na paciência. Sejam pacientes. Eu sei que não é fácil a gente ter paciência. Talvez no momento de dor, ninguém suporta ter a paciência. Mas nós temos que ter a paciência. Peça para Deus que Ele vai te dar a paciência. Peça para Deus, porque é do alto que vai vir o socorro na tua vida. É vão o socorro do homem, mas de Deus vem a paciência. Deus é o nosso Pai. Deus é Deus da nossa vida. Peça para Deus reinar sobre a tua vida. Peça para Deus ser o seu Deus, porque Deus ele trata conosco. Deus ele trata cada um particularmente. Peça para Deus ser o Deus da tua vida, que Ele seja o teu Deus, o teu Senhor e Salvador. No versículo 3 diz: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Talvez as mulheres idosas, algumas, sejam pessoas às vezes até amarguradas, rixosas. E Deus ele está dando conselho para que você não seja assim. Para que você não seja desse jeito, agitada, impaciente, nervosa. Para que você não fique de casa em casa, indo na casa das pessoas direto, com frequência,
às vezes até usando palavras, e acaba às vezes falando de alguém, e acaba muitas vezes falando mal. Isso não convém às mulheres de Deus. Isso não convém às servas do Senhor, porque as pessoas observam o nosso comportamento. As pessoas observam. Já pensou se alguém disser: ah, aquela mulher crente lá, nossa, mas ela fala tanto mal dos outros. Poxa vida, minha irmã, vai ser tão desagradável. Você vai entristecer o Espírito de Deus e vai dar mau testemunho. As pessoas vão ver: nossa, mas ela não é crente, não é serva de Deus? Por que ela fica falando mal dos outros? Por que ela é fofoqueira? Não, minha irmã, não seja assim. Peça para Deus te encher do Espírito Santo. Peça para Deus colocar uma guarda na tua boca, como Davi pediu, para que você não venha pecar com os seus lábios. Porque depois, meu ouvinte, depois que saem as palavras da nossa boca, como diz lá em Tiago capítulo 3, a língua é um pequeno órgão, é como uma fagulha que você lança no meio do mato seco. E o fogo vem, ele incendeia todo um bosque. Aí não tem mais como voltar atrás. Depois que as palavras saem da nossa boca, não tem mais como voltar a reparar. Eu vou desfazer aquilo que eu fiz. Não tem como. Não tem jeito. Aí você vai ser conhecida como uma crente fofoqueira. E Deus não vai ser glorificado através disso. O nome de Deus vai ser blasfemado através disso. E Deus vai pedir contas depois das nossas condutas, das nossas obras. Quando os livros forem abertos, todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, vão ser trazidas ao conhecimento. Se você já pecou dessa forma, como uma pessoa maledicente, como uma pessoa fofoqueira, peça perdão a Deus. Chega diante do Senhor e peça perdão e mude a sua vida. Não seja mais assim. Porque diz a palavra de Deus que aquele que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Se a gente fala demais, é porque a gente está amargurado de espírito. A gente está amargurado, e aí a gente fala demais. Quando você chegar nessa situação de amargura e não conseguir controlar os seus lábios, primeiramente chega diante de Deus, dobre os seus joelhos e peça para Deus te ajudar. Assim você não vai pecar com seus lábios, assim você não vai se arruinar. Deus, Ele é muito mais do que um psicólogo. Deus é o teu Criador, foi Ele que criou os teus sentimentos. Ele que criou as tuas emoções, a tua mente, o teu coração. Ele te entende, Ele compreende a sua vida. Ele tratou do servo dele, Elias. Ele tratou do Senhor Jesus, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras. Ele estava numa véspera de ser crucificado. E o Senhor Jesus sofreu tanto na oração ali, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tanto sofrimento que o Mestre passou. Mas sabe o que diz a palavra de Deus? Que Deus enviou o seu anjo. E o anjo, ele tocou em Jesus e acalmou o Senhor. Confortou o seu coração. Deus pode enviar o anjo dele para confortar o seu coração, mas Ele envia o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus. Ele é o nosso Consolador. É o Espírito de Deus que vai consolar você das angústias. Ele diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Você está aflita, minha irmã? Ore a Deus. Deus, Ele entende o que você está passando. Ele sabe as suas dificuldades. Ele conhece o sofrimento da mulher. Quando a mulher está nos seus dias de menstruação, a mulher fica irritada, nervosa, tem filhos para criar, tem netos muitas vezes, trabalho, esposo. Não é fácil para você, minha irmã. Deus sabe disso. Mas guarda os teus lábios. O diabo queria que Jó pecasse com os seus lábios, mas Jó
guardou os seus lábios. Minha irmã, não deixe o maligno usar os teus lábios. Não deixe. Use os teus lábios para glorificar a Deus. Quando você estiver agitada como Marta, de um lado para o outro, faça como Maria. Vai aos pés do Senhor Jesus e busque a boa parte que não será tirada de você. Não será tomada a boa parte. Dobre os teus joelhos, Senhor. Louve a Deus. Faça como Paulo e Silas na prisão. Mesmo chicoteado, com as costas queimando, cheio de feridas, eles louvavam ao Senhor. Louve a Deus na prova, e Deus te recompensará, minha irmã. Não se desespere. A palavra de Deus vai santificar a tua vida. Leia as cartas de Paulo, os evangelhos, e Deus vai amoldar você. Deus vai amoldar a você conforme a sua palavra. Então ele diz às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Sérias, mulheres sérias. Não fechadas, com a expressão fechada, mas mulheres sérias, que controlam os seus lábios, que não ficam de casa em casa, mas que sejam como a mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31. Mulher virtuosa, quem o achará? Mas Deus pode fazer de você uma mulher virtuosa, uma mulher cheia do Espírito Santo. E ele diz mais, como convém às santas, não caluniadoras. Aí entra naquela parte que eu falei, não caluniadoras, não irmãs que falam mal, que usam sua língua, mas usam para o bem. Aqui também diz, não dadas a muito vinho. Ou seja, a serva de Deus não deve beber álcool, de maneira nenhuma. Nem um servo de Deus. Lá em Provérbios 31 também diz, não, filho meu, não é dos reis beber vinho. Até queria que você fosse comigo em Provérbios capítulo 31, para você entender que o vinho ele é escarnecedor mesmo. Provérbios 31. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembre mais. Provérbios 31. Então você vê, meu ouvinte, que o vinho ele é degradante. O vinho é para os amargurosos de espírito. O vinho é para os ímpios que não conhecem a Deus. Ele diz em Efésios capítulo 4, não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda. Efésios capítulo 5, versículo 20. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Serva do Senhor, encha-se do Espírito Santo. Chega diante de Deus nas orações e diga, Senhor, enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito, Senhor Jesus. Enche-me do teu Espírito. E Deus vai te encher. Ele vai te dar as instruções de como você vai ser cheia. Primeiro se esvazie e depois ele vai te encher. Mestras do bem. Mestras no bem. É a caridade, minha irmã, meu irmão. O servo de Deus tem que ter frutos, caridade, fazer boas obras. Nós não podemos ser infrutuosos e não podemos ser ociosos. Diz a palavra de Deus, eu não sei se é em Jeremias ou Isaías ou Ezequiel, que o que levou Sodoma e Gomorra a ser destruída foi a ociosidade e a soberba.
a ociosidade, a falta de ocupação na obra do Senhor. Versículo 4 diz: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Então a serva do Senhor amadurecida, cheia de conhecimento da palavra de Deus, tendo o domínio próprio, a temperança, ela vai ensinar as mulheres novas, as recém-convertidas, a serem prudentes, a amarem seus esposos. Ela vai dar bons conselhos. O homem bom, do bom tesouro que é o seu coração, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Se o teu coração, minha irmã, está cheio de coisas boas, você vai ter coisas boas para ensinar os novos, as novas. Você vai ter coisas boas. Se o teu coração está cheio da palavra de Deus, se o teu coração está cheio de obras boas, você vai ensinar as novas com coisas boas. Você vai ter o que ensinar as novas. É que nós que temos que buscar a sabedoria e o conhecimento. Deus, ele dá a sabedoria, mas nós temos que buscar o conhecimento. Versículo 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então Paulo aconselha as mulheres mais velhas a serem moderadas, castas, santas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Mulher sujeita a seu esposo. Uma mulher santa, serva de Deus, ela se sujeita a seu esposo. Não como escrava, mas como servindo ao Senhor, como serva de Deus. Se submete ao seu esposo, com todo respeito, claro. Ela não vai se submeter a uma pessoa ímpia, um marido violento, espancador, que não é servo de Deus. Nesse caso, ela tem que procurar a polícia, mas ela vai se sujeitar ao esposo temente a Deus, ao servo de Deus, sujeitar como servindo ao Senhor. A submissão que o apóstolo Paulo diz aqui para a mulher, não é uma submissão da mulher apanhar do marido, ser estuprada, não é isso. Esse caso tem que procurar a polícia. É a submissão da mulher servir ao marido com respeito. Esperar a última palavra do esposo, como um servo de Deus. É o casal ter uma união, entrar em comum acordo, se sujeitar ao marido dessa forma, como diz lá o apóstolo Pedro, no capítulo 3. E Paulo também escreveu aos Efésios, no capítulo 4. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E quem ama, suporta. Quem ama, suporta a mulher quando está no seu período, quando está na TPM, quando está nervosa por causa do corpo, da saúde. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher deve se submeter a seu esposo, com respeito, é claro. E Deus, ele vai ensinando, meu amado e minha amada do Senhor, a sua palavra. Conforme você vai lendo as Escrituras, Deus, ele vai abrindo o seu entendimento e você vai se adequando à palavra de Deus. Você vai se adequando a sua vida à palavra do Senhor. Você começa a ver o que tem falta na sua vida. O que você deve fazer para melhorar a sua vida? A palavra de Deus é o espelho. Ela revela como você está. E é ela que vai te ensinar. Então, quando a esposa se sujeita ao marido, a palavra de Deus não vai ficar blasfemada. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Versículo 6. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Os mancebos é os jovens. A que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Então os jovens têm que ser moderados. Jovens, os filhos têm que obedecer aos seus pais no Senhor. Os pais não podem provocar os filhos à ira.
Os pais não podem criar os filhos com espancamento, com violência, com gritarias, nem com palavrões. Nós não devemos ensinar nossos filhos dessa forma. Temos que ensinar com autoridade, com correção, mas não com palavras que ofendem, com palavrões. O servo de Deus não deve corrigir os filhos dessa forma. Muitas vezes erramos. Temos que chegar diante de Deus e pedir perdão e nos arrependermos. Não devemos corrigir nossos filhos com palavrões, com palavras de maldição, mas corrigir com espírito de mansidão e com autoridade. Não com palavras que ofendem, mas com palavras de autoridade, para que eles não percam ânimo. Não devemos provocar os nossos filhos à ira, mas ensiná-los na admoestação do Senhor, a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil criar filhos. Eu tenho dois adolescentes. Muitas vezes a gente perde a paciência e Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós tenhamos paciência com os nossos filhos. Paciência com eles, porque não é fácil. A adolescência, ela passa. Tudo passa em nossa vida. Mas as palavras que saíram da nossa boca, elas ficam registradas no livro das obras. E temos que mudar essas nossas atitudes e pedir perdão ao Senhor e nos adequar à palavra de Deus, não provocando os nossos filhos à ira, mas criar eles na palavra de Deus. Versículo 7 diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, que é seriedade e sinceridade. Paulo dizendo para Tito. E não adianta somente Tito ensinar, mas ele tem que viver o que ele está ensinando. O apóstolo Paulo também escreveu para Timóteo que se o servo de Deus não cuida dos seus e da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então quem ensina tem muito maior responsabilidade. Quem ensina tem que viver a palavra que está ensinando. Quem ensina é o meu caso. Eu estou ensinando a igreja do Senhor pela sua misericórdia. Eu tenho que viver aquilo que eu estou ensinando. Senão eu estou sendo um hipócrita. Se eu não aplicar na minha vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Tito, para que ele venha aplicar na sua vida também. Versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Tito, ou o teu nome, José, ou Alessandro, ou Sandra, ou Patrícia, ou Ana, te dá por exemplo. Viva a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Porque senão, Tiago diz, é como um homem que contempla o seu rosto no espelho. E viu a sua aparência e tal. E depois esquece como foi a sua aparência. Esquece como é a aparência. Nós não podemos ser ouvinte negligente, mas operoso praticante. É praticar a palavra do Senhor. É fazer conforme está escrito. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras, lá em Mateus 7, e não as pratica, é como um homem insensato, imprudente. E vem as tempestades, veio as enchentes contra aquela casa e caiu. E foi grande a ruína. Por quê? Porque ele ouviu as palavras, mas não colocou em prática. Se eu sei aqui, como está escrito no texto, que eu não posso ser caluniador, como diz no Salmo 15, que eu não posso falar mal do meu próximo, difamar. Como diz em Tiago capítulo 3, que a língua é um pequeno órgão, mas faz uma destruição enorme. Então eu não posso pecar com a minha língua. Se aqui diz que eu tenho que fugir da aparência do mal, que eu tenho que dar bom testemunho, para que Deus seja glorificado na minha vida. Se eu estou causando escândalo na obra de Deus, na igreja, na minha vizinhança, na minha casa, com gritarias, com blasfêmias, com palavrões, eu estou sendo omisso. E o nome de Deus vai ser blasfemado. E aí daquele que causar escândalos. Seria melhor colocar uma pedra de moinho e atirar na profundeza do mar do que causar escândalos. E Deus não chamou nós para causarmos escândalo. Mas a luz tem que brilhar nesse mundo de trevas, neste charco de lodo. Deus te chamou para a pureza,
não para a impureza. O corpo já não é seu. Esse corpo aqui não é meu mais. Ele pertence ao Senhor Jesus. Temos que glorificar o nosso corpo, os nossos membros do corpo, para a santificação, para a pureza e não para a impureza. Este corpo já não pertence mais a você. A boca já não é mais tua. Você não deve pecar mais com os seus lábios. Nós não podemos pecar com os nossos lábios. O nosso corpo já não é mais instrumentos de iniquidade, mas é instrumentos do Espírito Santo de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Você não deve mais se embriagar, beber vinho. Isso não pertence mais ao servo de Deus. Você não pode mais usar os teus membros para a impureza. Você não pode mais usar os teus olhos para cometer impurezas, assistindo pornografias, cobiçando. Os teus olhos pertencem ao Senhor Jesus. As tuas mãos pertencem ao Senhor. Você não pode mais roubar. Os teus lábios pertencem ao Espírito de Deus. Você não pode mais denegrir, difamar com os teus lábios. Mas é tudo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer fazemos qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é para Deus. E Deus vai pedir conta do nosso corpo. Temos que conservar o nosso corpo, alma e espírito, os quais pertencem a Deus. Se você tem esperança de receber um novo corpo, meu irmão, minha irmã, primeiro você tem que perder esta vida para achá-la. Se você tiver medo de perder essa vida, você não vai ter a outra vida. Mas se você perder essa vida, por amor do Senhor Jesus, você achá-la. O que é perder essa vida? É deixar todos os prazeres deste mundo para Jesus. É deixar o pecado para Jesus, pelo Senhor Jesus. É mortificar este velho corpo. É fazer morrer esta velha natureza, os desejos da carne. Se você fumava, meu irmão, minha irmã, não fume mais. Se você bebia, não beba mais. Se você fornicava, não fornique mais. Se você vivia na prostituição, meu ouvinte, você não vive mais nisso. Se você roubava, você não rouba mais. Antes você vai pagar o mal com o bem. Se você furtava, você não furta mais hoje. Mas você vai trabalhar com as suas próprias mãos e vai ajudar aquele que está em necessidade. Você vai fazer como fez Zaqueu, o publicano. Metade do que ele tinha roubado, ele ia restituir 4 vezes mais aquele que ele tinha roubado. E metade dos seus bens ele ia dar aos pobres. É pagar o mal com o bem. Se você usava a sua boca para difamar, hoje use a sua boca para abençoar. Se você usava os teus membros para a impureza, hoje você usa os teus membros para a pureza, para ajudar, para fazer a obra do Senhor. Como é que você vai levantar as suas mãos santas se suas mãos estão sujas? Davi não edificou o templo porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Limpai as mãos, diz lá em Tiago. E quem edificou o templo foi Salomão. Deus, Ele quer que você pague o mal com o bem. O que você fazia de mal, você faça o bem hoje. É deixar o velho homem, a velha natureza, a velha criatura, o grão de trigo, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. E Deus te chamou para isso. Para dar frutos. Muito fruto. Versículo 8 diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Linguagem sã. O cristão não fala mais na gíria. O cristão não fala mais palavras torpes. O cristão não fala mais palavrões. O cristão não grita, porque a gritaria, ela entristece o Espírito de Deus. O cristão, ele não fala mais palavras chulas. Ele tem uma linguagem diferente. Ele tem uma linguagem que glorifica a Deus. E quem que vai ficar envergonhado? Satanás.
Satanás, quando ele vê você falando diferente, quando ele vê os teus lábios pronunciando palavras de Deus, palavras de bênção, o inimigo vai ficar envergonhado, meu irmão, minha irmã. Ele vai ficar envergonhado. É o que diz aqui o texto, versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quem que é o adversário? É o diabo. E como é que ele vai agir? Ele vai usar as pessoas. O diabo, ele usa as pessoas. Ele não vem com a sua própria aparência, ele é espírito. Então ele vai usar as pessoas. Então se alguém vê você falando gíria, alguma palavra torpe, né? Ele vai ver as pessoas é que vão vir para cima de você. Mas você não é cristão? Então o diabo está usando essa pessoa para te afrontar. Você não é cristão? Mas um cristão fala em gíria? Um cristão fala palavras torpes, palavrões? Uma linguagem chula? Uma linguagem com palavras mundanas? Então ele vai te afrontar. E qual é a linguagem do cristão? Uma linguagem sadia. Uma linguagem que não usa mais palavras da gíria. Uma linguagem que não use mais palavrões. Uma linguagem que venha a glorificar a Deus. Para que vejam que você é servo de Deus e você é serva de Deus. E vão ver que dos teus lábios saem palavras de bênçãos, saem palavras bonitas, palavras que venham a glorificar a Deus. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E se o seu coração estiver cheio de palavras mal, de amargura, de palavrões, quando alguém te apertar, e o diabo vai usar alguém para te apertar, aí as palavras vão sair do seu coração e vão contaminar todo o seu corpo. Se seu coração está sujo e tem palavras sujas, chega diante de Deus. Ele vai limpar o teu coração. Ore a Deus. Peça para Deus limpar o seu coração. Peça para Deus te dar um novo coração. Como o salmista Davi diz no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Para que quando vir a prova na sua vida, saia do seu tesouro, do seu bom tesouro que é o teu coração, coisas boas, palavras boas, palavras que venham glorificar a Deus. Como Jó não pecou com os seus lábios. Ainda que Jó provado, ele não pecou com os seus lábios. E é isso que Deus quer ver de você. E quem vai ficar envergonhado? O adversário. O diabo vai ficar envergonhado, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Deus nos chamou para sermos irrepreensíveis. Como Estevão, cheio do Espírito Santo, e mesmo a pedradas, Estevão disse: Senhor, não lhes impute este pecado. O que o coração de Estevão tinha? Misericórdia, amor. E Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É nessa hora da prova que Deus vai ver, vai te mostrar, porque Deus vê tudo, o que está dentro do seu coração. Se você vai ser envergonhado, ou se o teu adversário vai ser envergonhado. Versículo 9 diz: Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui os servos aqui eram os escravos da época. Eles eram escravos e tinham seus senhores. Hoje nós podemos fazer essa comparação como o patrão e o funcionário. Então você deve se submeter ao seu patrão, se sujeitar a ele, respeitar os horários na empresa, ser submisso ao teu patrão como ao Senhor, como se você estivesse trabalhando para Deus e não para o homem. Se sujeite a ele dentro das verdades do Senhor Jesus. Versículo 11 diz, o tempo corre quase 1 hora já. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. E aqui é o versículo chave desse texto.
porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então quem tem que renunciar? É nós. Temos que renunciar à impiedade, temos que renunciar ao velho homem, temos que mortificar este velho corpo, as gírias, as coisas malignas do velho homem. Nós temos que fazer morrer esta velha natureza. Renunciar à impiedade, renunciar ao pecado, renunciar às concupiscências, é o desejo desenfreado mundano. João diz que nós não devemos amar este mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se nós amarmos o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanece. E Tiago diz que aquele que torna-se amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O servo de Deus, ele é a propriedade exclusiva do Senhor. E temos que viver conforme a vontade de Deus, porque só vai entrar no céu aquele que fizer a vontade de Deus que está nos céus. Jesus diz em Mateus 7, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas, fizemos milagres e prodígios. E ele vai dizer explicitamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então só vai entrar no céu aquele que fizer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Sede santos, porque eu sou santo, sem o qual ninguém verá o Senhor. E como é que você vai saber a vontade de Deus? Lendo as Escrituras, ouvindo a palavra de Deus. Leia as 13 epístolas de Paulo, você vai entender o que é a sã doutrina. Qual o propósito da salvação, que é a santificação. É a mudança completa das nossas atitudes aqui neste mundo. É a regeneração. É a palavra de Deus enxertada em nós, transformando as nossas vidas. E como você vai ser transformado se você não lê a Bíblia? Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, qual o motivo da nossa preparação, da nossa santificação? A espera do Senhor Jesus. Lembra da passagem das 10 virgens? Tinha 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes se prepararam, já tinham azeite já. E as 5 imprudentes não tinham. E quando o Senhor Jesus veio, 5, metade ficou. E tentaram bater na porta e a porta tinha fechada já. Quer dizer, elas se prepararam, as 5 prudentes. E o Senhor Jesus diz que na volta dele, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tirado, o outro ficará. Aquele que se preparou, aquele que soube a vontade do seu Senhor e se preparou, vai haver festa no céu para ele. Vai ser salvo. E tem muita gente que está dormindo. Tem muita gente que não renovou a sua mente, que está parada na beira do caminho. Muitos que já se congelaram igual a estátua de sal. A mulher de Ló, que amou mais Sodoma e Gomorra e olhou e ficou triste porque a cidade estava pegando fogo e virou estátua de sal. Mas Ló foi salvo e as suas 2 filhas também. E a volta do Senhor Jesus, ela vai ser de repente. Ela vai ser como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. A volta do Senhor Jesus, ela vai vir como ladrão. É de repente. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Se nós não nos prepararmos conforme a vontade do nosso Deus, todos nós ficaremos. Um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 moendo no moinho, um ficará, o outro será tirado. Nós devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo.
e através da sua palavra, é nos moldarmos conforme a sua palavra, porque só vai entrar no céu aquele que faz a vontade do Senhor que está nos céus. Se a sua vida hoje continua desse mesmo jeito, passe a mudar urgente a sua vida hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Molde a sua vida conforme a palavra de Deus. Coma desta palavra urgentemente. Se alimente da verdade. Se alimente da palavra de Deus todos os dias na sua vida. Gaste tempo com a leitura da palavra de Deus. Gaste tempo com as orações, em oração diante de Deus. Gaste tempo na casa de Deus. Se prepare. O Senhor Jesus está voltando. E aqui diz o texto, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Deus, Ele quer um povo seu, obediente, zeloso de boas obras, imparcial, sem fingimento. Deixe o ímpio seu caminho, sirva a Deus, segue as pisadas do Senhor Jesus. Sede santos, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Meu Deus, dá força para cada um de nós, Pai, a nos moldarmos conforme a tua palavra, a aplicarmos a tua palavra em nossas vidas, Senhor, a praticarmos, a sermos servos do Senhor zeloso de boas obras, um povo especial, purificado e lavado pela tua palavra. Aquele que ainda não é servo, Senhor, que ainda não é salvo, ó Deus, converte esta alma ao Senhor Jesus Cristo. Converte, Senhor, por amor do teu nome. Salva, meu Deus, todos nós que ouvimos desta palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Dá poder para este também ser feito filho de Deus. Para esta ser feita filha de Deus, Senhor. Fortalece, meu Pai, os idosos, os que estão fracos na fé, os que estão naufragando, Senhor, na fé, aqueles que ainda não têm força, Senhor, para continuar a caminhada. Fortalece, Senhor, como diz a tua palavra, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Seja, meu Deus, na vida de cada um que ouviu esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.